Olá, aqui é a Aline, seja muito bem-vinda a essa live. Hoje eu vou te ensinar como tirar a água do joelho em casa, ou seja, como retirar aquele inchação do joelho que aumenta a dor e ainda dificulta ainda mais os movimentos do joelho. Então, se você quer aprender a saber o que fazer toda vez que o joelho inchar, fica aqui comigo até o fim que você vai aprender um passo a passo muito simples de entender e de aplicar para se livrar desse problema ou pelo menos reduzir esse inchaço que tanto incomoda. Inclusive, algumas das minhas alunas já relataram que ao aplicar o que eu vou te ensinar hoje, elas conseguiram se livrar da dor num período de 1 a 3 dias apenas, só aplicando isso aqui, porque nesses casos era o edema quem estava causando a dor. Então, quando ele é removido ou pelo menos reduzido, a dor geralmente vai embora ou reduz bastante, tá? E no último caso que eu atendi, inclusive, com relação a isso, a aluna relatou que conseguiu voltar a dobrar o joelho. Ou seja, no caso dela, não era a rigidez que estava impedindo ela de dobrar e esticar o joelho, era o edema. Então, quando a gente tem esses problemas de aumento de dor e redução do movimento causado pelo edema, principalmente, o resultado do que você vai aprender hoje é ainda maior, tá? Mas mesmo que não seja o seu caso, com certeza vai ajudar bastante a aliviar a dor e a melhorar a movimentação do joelho, sem sombra de dúvida, tá? Não tem contraindicação, não precisa ficar preocupada com nada disso, praticamente não tem contraindicação e eu vou te dizer quais são as poucas que tem, tá? Mas com certeza você vai poder fazer alguma coisa para se livrar desse problema na sua vida. E eu também vou te ensinar quais são os casos que você vai precisar procurar um médico, que não vai ser suficiente você fazer o tratamento só em casa, tá? Você vai entender qual é a diferença também, quando você pode fazer só e quando você vai ter que ir ao médico, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, Aline, eu tenho medo de fazer as coisas em casa sozinha e acabar piorando. Aline, eu tenho medo de não conseguir aprender. Então eu vou te chamar para você ficar aqui comigo e praticar hoje ainda, à medida que eu for falando, você já vai praticando, mesmo que esteja sem edema, para entender como é simples e como isso não vai piorar o seu caso e também como você vai aprender a fazer tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, tá? Como eu já disse, praticamente não tem contraindicação e as poucos que tem eu vou te falar. E não tem nada a ver com a artrose no joelho, tá? Então, fica tranquila que vai dar tudo certo. Vamos lá comigo. E assim, só lembrando, tem gente que para aliviar a dor, por exemplo, fica fazendo aqueles apertõezinhos assim no joelho, né? Senta e fica olhando para o joelho e vai e fica dando aquelas massagenzinhas como se isso fosse melhorar. Na verdade, isso não vai fazer absolutamente diferença nenhuma, né? A gente tá fazendo aquilo ali mais por uma questão psicológica de tentar aliviar a dor, enfim. O que vai realmente fazer um efeito perceptível é o que você vai aprender hoje, tá bom? Então vamos deixar de perder tempo, né? Fazendo aqueles toquezinhos do joelho, aquela massagenzinha que não vai dar em nada, para fazer uma coisa realmente eficaz, tá bom? E assim, ai meu Deus, caiu um cisco no meu olho. E assim, é muito importante a gente aprender a remover a remover o edema o mais rápido possível, tá? Sempre que incha, quanto mais rápido aquele líquido sair dali, melhor. O olho realmente não tá bom hoje. Quanto mais rápido o edema sair, melhor. Por quê? Porque à medida que os dias vão passando, o líquido ele vai endurecendo, aquele líquido que a membrana sinovial soltou. E esse líquido, quanto mais duro fica, mais difícil vai ser de remover dali. Vai chegar um ponto que se ele não sair dali, vai ficar tão duro que só dentro de uma clínica de fisioterapia, com muita dificuldade, você vai tirar ele de lá. Tá? Então vai ter que procurar vai ter que aplicar um calor profundo, vai ter que fazer várias sessões de fisioterapia e aquilo ali vai ainda continuar causando dor. Então vai dificultar a sua vida. Por isso, quanto antes você se livrar desse inchaço, melhor. Ele não é para ser negligenciado, tá bom? E aí, você pode estar se perguntando, Aline, mas por que raios acontece esse inchaço no joelho? Bem, a artrose, como você sabe, ela é inflamatória, né? E a membrana sinovial, que é a membrana que produz o líquido sinovial, que é a graxa do nosso joelho, ela fica inflamada também.
E aí, quando isso acontece, o nosso corpo entende que precisa produzir mais líquido sinovial para uma espécie de compensação desse processo que está alterado, né, lá dentro do joelho. E aí, esse aumento da produção do líquido sinovial é o que vai causar o inchaço e o edema. Então, é importante a gente fazer tanto um recurso anti-inflamatório quanto um recurso de eliminação do edema, que é o que eu vou te ensinar hoje aqui. Esses dois passos, o anti-inflamatório e a eliminação do edema, né? Ou redução, tá? Dependendo do seu caso. E então, por causa desse problema macro que você tem que estar sempre observando o seu joelho e sempre eliminando o máximo que puder, tá bom? Esse inchaço. Então, vamos lá para a parte prática. A gente vai fazer o primeiro passo muito simples, que é colocar as perninhas para cima. Só que não é a perninha para cima com o joelho esticado em cima da cadeira. Você senta na cadeira, coloca outra cadeira na frente e bota a perna ali em cima. Quase todo mundo acha que a perna para cima é isso, mas não é. A perna para cima, ela tem que ficar realmente elevada acima da altura do seu quadril, especificamente a 45 graus. Deixa eu explicar bem direitinho, tá? Eu falei que ia ser simples de entender e vai mesmo. Você vai deitar na cama, ao invés de ficar sentado no sofá ou na cadeira, você vai deitar na cama para fazer isso e vai pegar um triângulo daqueles de apoiar nas costas, sabe? Que a gente usa para assistir TV e tal. Aquele almofada triângulo, né? Que todo mundo conhece. Aquele apoio é o ideal para apoiar as pernas. Então, você vai colocar a perninha para cima, ali em cima, com o joelho esticado. E é aqui agora, nesse momento, que eu vou falar qual é a contraindicação dessa posição. Pessoas que têm problema circulatório ou de coração, tá? Problemas principalmente graves, né, cardíacos, tem que falar com o seu médico, né, o angiologista ou cardiologista, para saber se você pode entrar nessa posição ou não, tá? Mas se você não tem problema de circulação, não tem problema de coração, pode fazer tranquilamente, tá? Então, as perninhas vão ficar elevadas a 45 graus, que lembrem que é a metade de 90, né? Vai ficar ali em cima com o joelho bem esticado. Apoiou nessa posição, você vai pegar os dois dedinhos para fazer a evacuação. A evacuação você vai fazer bem atrás da linha do joelho, que é para secar a parte de trás do joelho, que é onde ficam os linfonodos. É ali que se acumula o líquido que circula na linfa, tá? Dentro do joelho. Então, você vai precisar esvaziar aquilo ali para o líquido que você quer retirar sair com mais facilidade, tá? Esvazia essa bolsinha aí. Então, você vai pegar os dois dedinhos aqui. Essa é a parte de trás do joelho, digamos, né? Onde tem aquela linhazinha do joelho. Pega os dois dedinhos aqui e faz movimentos circulares, tá? 15 repetições, sem apertar com muita força, mas também sem ser leve demais, senão não vai fazer efeito. Uma força intermediária. E aí você vai fazer essa movimentação no sentido horário, no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. E aí, terminou as 15 repetições de movimentos circulares, você vai colocar uma compressa de gelo triturado, apertada, sobre o joelho onde tiver o edema. Então, você vai triturar o gelo no liquidificador, de preferência, ou então pode colocar os cubos de gelo mesmo, tá? E aí, vai colocar ele dentro do saco, ou pode pegar a sua compressa de gelo daquelas de farmácia, né? Só coloca a água gelada lá dentro e pronto. Coloca em cima do edema e aperta. Então, você vai pegar uma roupa sua, um vestido, seja o que for, enrolar, colocar a compressa e vai dar um nó bem na compressa e vai apertar ela mesmo, bem em cima do edema. Por que que tem que haver essa apertadinha? Porque essa pressão vai empurrar o líquido para sair dali do seu joelho, tá? E aí, não deixe de fazer essa pressão. E aí, você fica 15 minutos nessa posição, com a perninha para cima, o joelho bem esticado e deitada. Mas você ainda pode potencializar ainda mais, né, melhorar ainda mais o resultado, fazendo movimentos com a pontinha do pé para frente e para trás 15 vezes, tá? Então, você faz 15, dá uma descansadinha, depois faz mais 15. Isso vai estimular a circulação e vai ajudar o líquido a sair dali do seu joelho, tá? Então, pode parecer que foi muita informação de cara, mas se você for fazendo na prática agora, que eu tô te ensinando, ao mesmo tempo que você tá fazendo, você vai entender com mais clareza.
Então, eu vou repetir bem rapidinho aqui. Deita. Eu vou até esperar você ir lá na cama, para deitar lá na cama e pegar o seu triângulo. Depois, colocou o triângulo lá, põe as duas perninhas para cima, em cima da almofada, com os joelhos esticados. Se você estiver no trabalho e puder fazer isso, colocando as perninhas em cima da mesa só para treinar, não vai ligar para o que os outros vão pensar. Se puder fazer isso, faz esse treino, tá? Colocou a perninha lá para cima, vamos lá. Os dois dedinhos atrás do joelho, 15 vezes. Beleza. Não tenha compressa de gelo nesse momento, vamos imaginar. Coloca uma compressa imaginária lá, enrola o paninho, envolve o joelho e aperta a compressa. Terminou. 15 movimentos do pezinho. Aí você pode descansar um pouquinho e depois fazer mais 15 movimentos. E vai ficar nessa posição por 15 minutos. Então, você vê que é tudo 15, nem um número a mais você precisa decorar. 15 movimentos circulares, 15 movimentos do pezinho, 15 minutos com a perninha para cima. Não fique menos do que 15 minutos e nem mais do que 15 minutos. Menos de 15 não vai fazer praticamente nenhum efeito, tá? Se você tirar muito antes. E mais de 15 minutos vai forçar o coração, ele vai começar a ter dificuldade para mandar o sangue lá para a pontinha do pé, tá? Tanto que muitas pessoas começam até a sentir um formigamento na perna. Então, o ideal é 15 minutos, não mais, não menos, tá? Ai, Aline, legal, gostei disso. Beleza, mas se você tá com dor acompanhada de edema, você pode melhorar ainda mais o resultado analgésico passando uma pomada anti-inflamatória ou colocando aquelas pomadinhas, né, que são analgésicas, como o Salompas e tantas outras que tem por aí. Inclusive, eu acho que na próxima semana, ou na outra, não sei, daqui a 1 ou 2 semanas, eu vou fazer uma live só sobre esses adesivos analgésicos e anti-inflamatórios. Quais são os melhores, quais são os maiores benefícios e tal, tá? Para você escolher qual é o melhor para o seu caso. No dia que você estiver em crise, você tem mais esse recurso à sua mão, né? Saber escolher o melhor adesivo para ajudar o seu caso. Então, vamos falar nisso mais pra frente. Por enquanto, vamos focar aqui. E não é só isso, tá, meninas? Fica aqui comigo até o final, porque tem muita dúvida que acontece, que às vezes você nem se liga que tá com essa dúvida, mas na hora que eu falo, ela surge. No final, eu vou tirar algumas dúvidas aqui que são muito comuns com relação a esse tema, certo? Sempre que eu explico, as mesmas dúvidas surgem, provavelmente vai ser a sua também, para você até entender melhor como fazer, tá? E se adaptar para o seu caso, se for necessário. Então, meninas, esse é o passo a passo mais simples que tem para você retirar o edema. Tem também uma outra forma, que é você fazer a eliminação do edema com os dedinhos, tá? Mas isso eu também vou explicar numa outra live, porque também é um tema mais longo, fica muita informação para sua cabeça. Então, hoje eu vou ficar por aqui, mas depois eu posso ensinar como você vai usar os dedos para empurrar esse líquido e ajudar ainda mais esse processo de eliminação do edema, tá? Da água no joelho. Então, agora a gente vai falar sobre quando você deve procurar o seu médico, tá? Geralmente, o edema, ele vem e você consegue eliminar ele com facilidade. Mas, quando ele tiver vermelho, com uma temperatura mais alta, você bota a mão no joelho, ele tá mais quentinho do que o normal, né? Ele tá vermelho e ele tá vários dias ali e não sai. Nesse caso, você vai precisar procurar o seu médico ortopedista, tá? Provavelmente ele vai fazer a prescrição para você fazer fisioterapia e tirar o edema de lá. Mais uma vez, não negligencie esse problema, porque ele pode levar a uma piora do seu estado e um aumento da dificuldade no tratamento que você nem imagina, tá? Tirar um edema que ficou cacifo positivo é muito difícil. Aline, o que raios é cacifo positivo? Quando é que meu joelho vai ficar desse jeito? Para você saber se o seu edema é cacifo positivo ou não, aprenda isso aqui comigo. Mesmo que você esteja sem edema agora, porque pode acontecer um dia e você vai saber se autoavaliar, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Quando você tá com edema, se você pega o dedinho aqui e aperta, quando você tira o dedo, a marca do seu dedo ficou lá, isso é o que a gente chama de cacifo positivo.
e isso não é um bom indicativo. É sinal que o edema está começando a ficar duro, está começando a enrijecer, e aí, a partir desse momento que ele vai começar a apresentar mais dificuldade para sair de lá. Então, quanto mais profunda a marca e quanto mais tempo ela fica, pior é, certo? Então, corre para a clínica de fisioterapia, que nesse caso aí não dá para você ficar se tratando sozinho, tá bom? Fica de olho nisso, porque é um problema difícil de resolver. Eu mesma torci o meu tornozelo uma vez e era adolescente, né? Não era fisioterapeuta, não sabia o que fazer, e colocaram o gesso errado, e aí o edema ficou ali por muito tempo, né? A cicatrização tecidual não foi legal, e eu passei, eu acredito que uns 5 anos sentindo aquela dorzinha. Não era o tempo inteiro, mas se eu pisasse um pouquinho diferente, um mau jeito, qualquer coisinha, a dor voltava, porque o edema não tinha sido, não tinha saído dali do jeito que era para ser, tá? Então ficou uma regiãozinha inchada e tal, levou bastante tempo. E eu só dei o jeito mesmo depois que entrei para a faculdade de fisioterapia e eu mesma me tratei. Mas quando um tecido mole é lesionado e a recuperação não é bem feita, a tendência é de que esse ponto lesionado fique te incomodando por muitos e muitos anos. E muitas vezes a dor nem vai mais embora, né? Ela fica ali, indo e voltando, enchendo o saquinho, tá? Então, não negligenciem. Preste atenção nisso. Edema é caso sério, tá? É para ser tratado com seriedade e não deixar para lá, certo? Então, vamos lá, meninas. Agora, eu vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas, né, que surgem com mais frequência, porque elas são muito importantes também de você sacar, né, você entender o que é que acontece no seu caso e nos casos genéricos, tá? Com mais clareza, com mais profundidade. Então, vamos lá. A primeira pergunta que sempre acontece: Aline, quantas vezes eu posso fazer isso por dia ou por semana? Bem, você pode fazer essa evacuaçãozinha, esse procedimento com a evacuação, uma vez por dia só, tá? Mas pode fazer todo dia até o edema praticamente sumir. Mas, sem a evacuação, você pode fazer quantas vezes você quiser no dia, desde que você dê um espaço, obviamente, entre um e outro, né? Você faz de manhã, depois faz à tarde, depois faz à noite, não tem problema. Só que a evacuação, uma vezinha só, porque os linfonodos, eles são muito frágeis, e não é pra gente estar mexendo neles o tempo todo, tá? Você pode acabar machucando os seus linfonodos, então o ideal é você fazer uma vez com evacuação e o resto sem, tá? Mas não tem limite de aplicação. Outra coisa, só um parênteses importante aqui, preste atenção se você não tem alergia ao gelo, tá? E algumas pessoas têm essa alergia aí, nesse caso não dá pra fazer compressa, ok? Outra pergunta: como fazer para aliviar ainda mais a dor, né? Tem um recurso que eu possa usar junto com isso? Tem sim, que é a pomada anti-inflamatória, tá? Inclusive, existe a melhor pomada, né, que foi feita especificamente para artrose. Eu vou falar também só sobre ela numa live mais lá pra frente, para você entender bem qual a diferença entre ela e as outras. E essa aplicação, ou a aplicação do adesivo, que eu também vou falar mais pra frente, vão otimizar o resultado de alívio da dor, tá? Porque a eliminação do edema não é só melhorar o movimento e tal, também é alívio de dor, tá? Então, você otimiza os resultados fazendo isso. E outra coisa que você pode fazer se você tá podendo fazer atividade física no momento, vá fazer caminhadas, certo? Caminhadas são ótimos exercícios, movimentos aeróbicos para estimular a circulação e ajudar esse líquido aí a se mexer, tá bom? São duas coisas que você pode fazer para otimizar os seus resultados. Próxima pergunta: como fazer se eu não tenho o triângulo, né? Aquele triângulo, realmente, aquela almofada triângulo é o melhor apoio para fazer esse exercício. Mas se você não tem, você pode empilhar travesseiros, não tem problema nenhum. Coloca uns 4 travesseiros, um em cima do outro, dá uma olhadinha na altura, tem que estar pelo menos uns 2 palmos assim, acima da altura do quadril, tá? É a altura ideal. Aí pronto, você também pode fazer do mesmo jeito, desde que o joelho não dobre. O joelho tem que estar esticado. Se você dobrar, o líquido não vai sair direito dali, tá? Joelho esticado. Próxima pergunta:
Existe algum caso que não é bom fazer isso? Existe o caso que eu falei das contraindicações de circulação, quem tem problema de circulação, trombose venosa profunda, alguma coisa parecida, ou doenças cardíacas, né, que o coração já está batendo fraquinho e tal, essas doenças mais graves, não dá para fazer perninha para cima, tá? Se você tem dúvida com relação ao seu caso, tem que procurar falar com o seu médico, ou cardiologista ou angiologista, né, que o anjo vai olhar os seus vasos sanguíneos, se tá tudo ok ou não, tá? E aí você vai poder fazer com segurança essa prática, tá bom? Só nesse caso. Com todos os outros não vejo nenhum problema. E só assim, se no seu caso extremamente particular, você não tem nada, mas colocou a perninha pra cima, em 1 minuto, 2 minutos, já tá sentindo incômodo na perna, um formigamento forte, um desconforto e tal, nesse caso você também não vai fazer, né? É uma coisa pessoal sua, talvez deva ser investigada, mas se a posição causa um desconforto extremo, você também não vai fazer, tá bom? Acho que é isso. O que mais aqui? O líquido no joelho tem cura? É uma dúvida muito frequente também. O líquido no joelho não é que não tem cura. Em alguns casos, ele vai ser tratado e vai sumir com uma pancada, uma lesão do ligamento e tal, vai sumir dali, tchau. Mas no caso da artrose, como a artrose não tem cura, né, é uma doença progressiva, não tem cura, precisa ficar sendo tratada o tempo inteiro. Então, nesse caso, ele vai ser recidivante. Ele some por um tempo, mas depois ele volta. E aí fica nessa, vai e volta. Por isso que é muito importante você saber o que fazer toda vida que ele aparecer, tá? Mas tem como estabilizar essa situação, né? Você fazendo um tratamento correto da artrose e mantendo esses cuidados ao longo da sua vida, a tendência é que ele não apareça mais ou reduza drasticamente a quantidade de vezes que ele vai aparecer na vida, tá? Acho que foi a última pergunta. Não, peraí, mais 2 perguntinhas, meninas. Quando é necessário procurar o médico? Pronto, quando é necessário procurar o médico, eu já expliquei, né? Quando tá vermelho, inflamado, né? E com a temperatura aumentada e já tá há muitos dias, não sai de lá o edema e você precisa procurar o médico, tá? E a última, tem algum remédio para melhorar? Vixe, essa pergunta eu tenho até medo, né? Geralmente essas pessoas que perguntam é porque se automedica. E aí, a minha dica é, não se automedique. Mesmo que tivesse um remédio que fosse bom para isso, eu não indicaria, até porque eu nem sou médica, quem faz prescrição de medicamento é médico. Mas evite fazer a automedicação. Você vai falar com seu médico ortopedista se você está tendo casos recidivantes de edema, está atrapalhando muito a sua vida, você quer muito se livrar desse problema, você vai falar com seu médico e perguntar a ele, doutor, tem algum medicamento que eu possa tomar para o meu caso específico, para melhorar? Pronto, aí ele vai fazer a prescrição ou não, tá? Eu não conheço nenhum medicamento que seja realmente eficaz para isso, tá? A melhor coisa que você tem para fazer é a drenagem linfática e é essa posturoterapia que eu te ensinei hoje, com a perninha para cima. Não conheço nada melhor do que isso, certo, meninas? Agora, a gente vai fazer, terminei aqui as perguntas, vamos fazer agora uma prática para você começar exatamente nesse momento a aprender esse passo a passo de hoje, tá? Então, vamos fazer o seguinte, você vai esticar a sua perninha onde você tiver, você vai pegar as 2 mãos aqui assim e vai circundar o joelho, vai botar bem em cima do joelho, ó, digamos que o joelho tá aqui, você vai colocar a mãozinha assim, de um lado e do outro. E vamos aprender a sentir a temperatura do joelho, se tá quente ou não, tá? Então, você vai pegar, colocar a mão em cima de um joelho, vai sentir se tá geladinho ou se tá uma temperatura normal. E aí, depois, você vai colocar no outro joelho. O que é que você vai tentar perceber? Se a temperatura que você sentiu nos 2 joelhos está exatamente a mesma. Essa é uma das melhores formas que a gente tem de perceber se o edema está com inflamação e por isso aumentou a temperatura do joelho. Então, você tem que aprender a sentir quando o joelho está com a temperatura elevada.
E aí, se você não tá com edema agora, se o joelho agora tá ok, tente perceber qual é a sensação que você sente ao tocar no joelho, assim, de um lado e do outro. As duas temperaturas estão iguais de preferência. Tenta sentir e memorizar essa sensação. Para quando ela estiver alterada, quando a temperatura estiver elevada, você vai perceber a diferença e vai saber se autoavaliar, tá? Então, esse é o primeiro passo de uma autoavaliação para você saber se vai precisar procurar o médico ou não, tá? O próximo ponto que a gente pode fazer é visual. Esse visual é muito simples, tá? É só você olhar para o seu joelho. Se ele tiver mais avermelhadinho, outro ponto que você tem que anotar na sua listinha de alterações, né? Que o joelho está apresentando para você decidir se vai ou não procurar o médico. Então, você olhou para o seu joelho, um lado está mais vermelhinho, o outro está normal, pisca super alerta, tá? É na hora de ir para o médico. E o outro do edema eu já ensinei, que é o do cacifo positivo, de você apertar o dedinho lá. Pode ser esse dedo, pode ser esse dedo. E aí o que é que você vai perceber? O quão pior tá. Você vai observar em quanto tempo aquele buraquinho que ficou lá do seu dedo vai sair. Ele vai saindo aos poucos. Então, quanto mais tempo ele passar para sair dali, maior é o alerta, né? Pior é a situação, certo? Então, você vai aprender a observar o tempo que o edema volta, certo? A vermelhidão, a temperatura, e a partir daí vai saber decidir se vai procurar ou não o seu médico, certo, meninas? Esse é o primeiro passo a passo da sua autoavaliação. E aí, o passo a passo de colocar a perninha para cima, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, anota que agora é o passo a passo mesmo, tá? Primeira coisa que você vai fazer, número 1, você vai evitar comer um almoço, um jantar com muita coisa, né? Muita comida. Não faça essa aplicação logo após uma refeição muito cheia de coisa, tá? No máximo, vai fazer um lanchinho leve e vai aplicar. Mas o ideal é que você esteja pelo menos a 30 minutos sem se alimentar, para poder botar a perninha para cima sem sentir desconforto, tá? Então, essa é a primeira coisa. Alimentação 30 minutos antes, no máximo, tá? A segunda coisa, se você vai fazer a aplicação da pomada, que eu super indico, e do gelo também, o ideal é que você faça uma limpezinha no seu joelho, tá? Faz a limpeza da área, se tiver com suor e tal, enfim, tira tudo isso, faz a limpeza para poder iniciar a prática, certo? E a outra coisa, se você tiver com calça jeans, com calcinha apertada, não, o que for, qualquer coisa que prenda a circulação no seu quadril ou nas pernas, tire. O ideal é você fazer isso até sem a calcinha mesmo, tá? Coloca uma camisola, um vestido, esteja sem nada por baixo, porque como a gente está estimulando a circulação, o ideal é que a gente deixe essa circulação passar. Não deixe nada prendendo ela, né? Você tá querendo que ela ande, aí lá na frente você pega e pá, aperta ela, né? Então, não tem como. É igual você querer que um carro ande em alta velocidade e coloque um obstáculo na frente. Não tem como, é contra-intuitivo, né? Então, contra-intuitivo não, não é indicado. Então, o ideal é que você deixe tudo livre para que a circulação possa fluir com tranquilidade, certo, meninas? E o último passo com relação à preparação de todo esse processo é com relação ao próprio posicionamento da perna. Quando você faz a elevação da perna, não fica muito confortável você deitar toda com a cabeça para baixo. O ideal é que você erga um pouquinho a cabeça e os ombros, tá? De preferência, numa superfície que não seja muito mole, né? Para a sua coluna não ficar instável. Então, faça um bom apoio da cabeça e dos ombros, eleve um pouquinho, porque senão daqui a um tempo você pode começar a sentir uma dor de cabeça, um desconforto na cabeça, tá? Porque a circulação, ela vai mesmo todinha para a cabeça. E se ela estiver toda deitada, ela vai começar a sentir um acúmulo, né, de sangue aqui e tal, e pode ficar desconfortável. Então, é necessário elevar um pouquinho a cabeça e os ombros, certo? Então, esse
esse ritual é importante de ser seguido, tá? Então, após essa preparação, aí você pode fazer aquele passo a passo prático que a gente aprendeu hoje, tá? Então, meninas, é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. E principalmente, se vocês forem aplicar já nessa semana, se está precisando desse procedimento, eu quero que vocês me contem, né, no direct, no Messenger, onde for, o que aconteceu no seu caso. Como você fez, se você sentiu melhora, se sentiu dificuldade, o que é que foi mais difícil, o que é que foi mais fácil, qual a diferença que você sentiu no dia seguinte. Me conta, né, essas coisas, certo? Que eu quero saber sempre quando vocês têm resultado de melhora, que pra mim é muito importante, inclusive é o que me motiva a continuar, é o resultado de vocês, né? Se vocês não melhorarem, o que raiz eu vou ficar fazendo aqui? Só falando e ninguém tem resultado nenhum, né? Eu ia acabar com tudo. Então, meninas, me contem o resultado de vocês, que realmente é o que me motiva a continuar ajudando vocês, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima live. Beijos!